É isso, pessoal. Vamos lá, continuando. Nós paramos no inciso, deixa eu ver aqui, no inciso 21. Nós paramos no inciso 21 da Constituição, do artigo 5º, na qual a gente estava falando sobre direito de associação. Vimos vários incisos sobre direito de associação. Agora a gente vai começar do 22, para você que está estudando aí para os concursos que caem o artigo 5º, que cai direito constitucional, que cai lei seca, principalmente. Então, se você chegou nesse vídeo agora, saiba que já tem alguns outros vídeos atrás aí. Dá uma olhada no canal, dá uma olhada aí no que já tem produzido para você, tá bom? Bom, então paramos aqui, ó, inciso 22, onde nós vamos falar sobre o direito de propriedade. É garantido o direito de propriedade. Lembra que é um dos direitos fundamentais. Você tem 5 direitos fundamentais: vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. É um dos direitos fundamentais, tá? Que está lá no caput. Está lá no caput do artigo 5º. Aí o 22 reforça isso. Fala, ó, direito de propriedade. É garantido o quê? Direito de propriedade. Beleza, você tem esse direito. Porém, essa propriedade ela tem que fazer uma coisa. Aí vem o 23 e fala assim, ó, tudo bem, você tem o direito de propriedade, viu, nego? Porém, esse direito de propriedade ele tem que atender à função social, meu amigo. Tem que atender a sua função social. O que é a função social? Vamos lá. Para que você quer uma casa? Uma casa no meio urbano. Para que ela serve uma casa no meio da cidade? Para você exercer sua residência, seu descanso. Você sabe que essa casa ela tem vizinhos, então tem que exercer o direito de vizinhança, o respeito, né? Direitos e obrigações de vizinhança, a manutenção básica. Por exemplo, caso de dengue, você não pode deixar vasilhas. Ah, mas é dentro do meu território, dentro da minha casa. Não importa, porque você está colocando em risco a sociedade. Você não está, então, usando essa propriedade de forma a atender a sua função social, ou seja, dentro da sociedade. Aí pensa, um terreno abandonado. Por que um terreno abandonado ele não atende à função social? Ó, é um terreno abandonado no meio urbano. Meio urbano é para casa, moradia. Tanta gente aí sem casa, sem moradia. Não está atendendo à função social. Por isso que ele pode ser desapropriado. Por isso que ele pode ser ocupado. Por isso que existe um elemento chamado uso capião. Se você ocupa esse terreno, fica lá por 5, 10, 15 anos, você pode ter a propriedade através do uso capião. Por quê? Porque a pessoa abandonou o terreno lá. Ela abandonou o terreno. Não está cumprindo uma função social. Vamos pensar na função social de um terreno, por exemplo, no meio rural. Você comprou uma terrinha lá, um sítio, uma fazenda, ou vários hectares de terra. Só que você não está plantando nada. O que você espera de uma propriedade rural? Que esteja produzindo, que esteja criando animais, que esteja preservando a sua vegetação nativa, as áreas de proteção do meio ambiente. Se nada disso está sendo feito, não está cumprindo a função social da propriedade. Aí pode ser desapropriado, pode ser ocupado, pode sofrer uso capião. Bom? 24. A lei estabelecerá o procedimento de desapropriação. Aí, ó, falei, pode ser desapropriado, não pode? Mas de qualquer jeito? Não. A lei vai estabelecer quais são as regras para essa desapropriação. E essa desapropriação ela pode ser por necessidade ou por utilidade pública. Necessidade por quê? Vamos lá, um terreno abandonado, baldio, cheio de mato, dando bicho, água empoçando no meio da cidade, não está ocupando por ninguém. Opa, cara, tá sendo um problema de necessidade. Ou utilidade pública. Putz, esse terreno ele tá bem no caminho de uma via. Ou esse terreno aqui está num lugar que seria ideal a construção de uma escola pública ou de um hospital. Utilidade pública. Interesse social. É o caso, por exemplo, de uma ocupação para construção de moradia popular. Ah, o cara comprou o terreno, abandonou lá, tá 20 anos aquele terreno parado lá. Opa, vamos construir casa popular aqui. Desapropria para poder construir moradia popular. Então, as regras de desapropriação são estabelecidas na lei. No caso das propriedades que não estão cumprindo função social
ou até as que estão cumprindo função social, desde que haja necessidade, utilidade pública ou interesse social. No caso de necessidade e utilidade pública, em alguns casos que a propriedade está cumprindo a função social, mas ela precisa ser desapropriada, nesse caso vai ser indenizável. Né? Por isso que vem aqui, ó, mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Ó, grave isso aqui. Caso de desapropriação, em regra, vai ser indenizável em dinheiro. E essa indenização ela tem que ser prévia, ou seja, ela tem que ser antes. Antes de desapropriar, tem que pagar para a pessoa. E aí a pessoa sai. Ela tem que receber isso antes. Então, por exemplo, se a prefeitura determinar que aonde é construída a sua casa hoje deve ser derrubada a sua casa e construído um hospital ou uma UBS, e ela entrar e desapropriou aquele seu terreno, ela tem que te indenizar em dinheiro previamente, tá bom? Claro, vai ter um processo penal não, desculpa. Tem um processo jurídico, você pode até discutir esse valor e tal, tudo, mas que é possível, é possível. Ah, então quer dizer que é possível a prefeitura desapropriar minha casa? É, desde que haja necessidade, utilidade pública e interesse social. Tá bom? Existem alguns casos que não são indenizáveis, tá? Por exemplo, por isso que ele fala aqui, ó, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. E daqui a pouco a gente vai ver. Mas, por exemplo, se você usa sua casa para tráfico de drogas, aí você pode ter a sua casa desapropriada e não receber indenização por isso. Tá? É só um exemplo. Depois nós vamos ver isso um pouquinho mais em profundidade. No caso de eminente perigo público, a autoridade competente poderá usar a propriedade particular, assegurando ao proprietário indenização ulterior. Essa é uma palavra importante. Se houver dano. Se houver dano. Então vamos lá. Isso aqui é a famosa requisição administrativa. Digamos que, no caso de um eminente perigo público, vamos dizer que no seu bairro ali, do lado da sua casa, aconteceu um desastre natural. E aí a prefeitura, as autoridades competentes precisam utilizar a sua casa como abrigo para as pessoas desabrigadas, alguma coisa. Eles podem requisitar? Pode requisitar. Pode requisitar. E aí, se por acaso houver algum dano na sua casa por causa disso, né? Aí você vai receber uma indenização ulterior, ou seja, depois. Depois que vai avaliar, e quebrou isso mesmo, quebrou aquilo, tá bom. Ulterior. Não é não é anterior, é ulterior, que é a mesma coisa que posterior, né? Então, é possível, mas é só no caso de iminente perigo público. A autoridade tem que ser uma autoridade competente e vai haver a indenização por esse uso, caso haja dano. Se não houver dano, você não recebe nada por isso. Agora, havendo dano, quebrou alguma coisa, sujou, danificou eletrodomésticos e tudo mais, você pode ser indenizado, tá bom? Mas é uma indenização ulterior. 26. A pequena propriedade rural, agora nós estamos falando da propriedade rural. Não é qualquer uma, é a pequena. Pequena. Aí a lei define o que é lá, definida em lei. A lei define o que é uma propriedade rural pequena. Desde que trabalhada por quem? Trabalhada pela família. Os próprios moradores ali, pai, mãe, irmão, filha, tio, avô, sobrinho e tal. Não será objeto de penhora. Então, quer dizer, não vai haver penhora se houver alguma execução judicial, por exemplo, para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade. Então, vamos lá. O que ele quer dizer? Vamos dizer que o produtor rural de uma pequena propriedade que trabalha nessa propriedade com sua família, ele precisa comprar, de repente, uma máquina, comprar insumos, comprar sementes, coisas para sua própria atividade produtiva. Obviamente que ele acaba gerando dívida com isso. Compra no crédito e de repente aí chove demais, estraga tudo, ou chove de menos, estraga tudo. E aí ele tem prejuízo, ele vai gerando dívida e aí pronto, ele fica lá devendo. Qual que é o normal de acontecer?
o credor, a pessoa que tem para receber esse dinheiro, entra com uma ação e depois executa esse valor. E uma das formas de executar, para poder receber esse dinheiro de volta, é penhorar a própria propriedade. Penhorar. É o juiz pegar essa propriedade, penhorar. Na hora da execução, pode levar a leilão e o dinheiro do leilão revertido para pagar esses débitos. Tá vendo? Aí o proprietário rural perderia essa sua propriedade. A Constituição diz que isso não é possível nesse caso especificamente. No caso do pequeno proprietário que trabalha com sua família e em relação aos débitos da sua atividade produtiva, não pode ser objeto de penhora. Ah, e o credor fica como? Ele vai ter que buscar outras formas de receber esse dinheiro dele. Outras formas. Mas ele não pode penhorar a propriedade rural dessa família que é pequeno proprietário e que os débitos são da sua própria atividade. Claro? Agora, se a propriedade ela é pequena, ela é rural, mas ela não é trabalhada pela família, ela pode ser penhorada. Agora, se a propriedade é pequena, é trabalhada pela família, mas o débito não é com relação à atividade, pode ser penhorado. Então, por exemplo, o débito é de um carro de luxo que o proprietário comprou. Ou de uma viagem que ele fez, esbanjou dinheiro pra caramba, aí ficou devendo aí na praça pra caramba. Tem a ver com a sua atividade produtiva? Não, então pode ser penhorado. Tá bom? A questão pode querer brincar com você sobre isso. Os autores... Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação, reprodução de suas obras, transmissíveis aos herdeiros pelo tempo fixado, pelo tempo que a lei fixar. O que é isso? É o direito autoral. Você é um autor de música. Você compõe uma música linda, maravilhosa. Você vai ter direito exclusivo sobre a utilização dessa música que você compôs. Você é o compositor. Então você vai receber por isso. Alguém quer cantar. Tá bom, você tem que autorizar. Alguém quer regravar, você tem que autorizar. Você vai receber por isso. Esses são os direitos autorais. Aí você falece. Você vai deixar herdeiros. Esse direito é transmissível para os seus herdeiros. É transmissível também. Então eles passam a receber isso como herança. Esses royalties, esses valores relativos à sua produção artística, intelectual e tudo mais. Só que para sempre? Não. Pelo tempo que a lei fixar. Geralmente acho que obra artística, por exemplo, é 100 anos, coisa assim. Não me lembro direito agora a lei de propriedade intelectual e isso ela determina melhor aí como é que fica esse direito do autor. Mas a ideia da Constituição é essa, de que o direito pertence ao autor, aos direitos autorais, e que pode transmitir esses direitos autorais para os seus herdeiros quando ele falecer, durante um tempo. Durante um tempo, os herdeiros continuam recebendo isso como forma de herança. O 28 fala que são assegurados nas leis o quê? A proteção a participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humana, inclusive em atividades esportivas. Também tem a ver com esse direito de imagem, esse direito de proteção à voz, a direito da participação de obras coletivas, participação de indivíduos em obras coletivas. Então, a lei vai ter que assegurar também a participação nessa produção. E o direito de fiscalização do proveito econômico das obras que criarem e de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Tem a ver com essa produção aqui dos direitos autorais. Ou seja, vamos lá. Dentro dessa ideia de direitos autorais, é garantido que a pessoa participe também de obras coletivas e receba também, e participe. Participe no sentido de receber, né? Sobre essa sua participação. Inclusive das atividades desportivas. Então, quer dizer, o narrador de um esporte, o uso da imagem do Galvão Bueno, por exemplo, ele já é uma figura icônica ali. Ele tem direito de imagem e de voz sobre essa questão do uso aí da sua participação. Né? O direito de fiscalizar e de aproveitar proveito econômico, de receber os seus royalties e sua parte também dessas obras que eles criarem ou que eles participarem. Tá? Tanto os criadores, os intérpretes. Quer dizer, eu compus uma música, eu sou criador.
eu tenho direito de receber, participar, fiscalizar sobre o uso dessa música, sim. Só que o intérprete, a pessoa que cantou, ela também tem direito. Então eu compus uma música e a Anitta cantou. Eu vou ter direito a receber por essa música que eu criei e ela vai ter o direito pela interpretação que ela deu a essa música. Certo? E também, não só os criadores, os intérpretes, mas de repente eu não quero cuidar disso, eu passo isso para um sindicato ou para uma associação cuidar disso para mim. Eu não tenho tempo para isso. Tem uma associação, um sindicato que faz essa fiscalização. Tá bom? Isso aqui, esse último aqui, esse inciso 28 aqui, praticamente não aparece em prova, tá? Muito pouco cobrado. Cai mais nessa parte de proteção intelectual, né? Na lei de proteção intelectual e tal, que não é o caso para nós, né? A lei assegurará aos autores de inventos, agora aqui é a propriedade industrial, é a lei de proteção de propriedade industrial. Uma coisa é proteção autoral, aqui é proteção industrial. Então, os autores de inventos industriais, quer dizer, você criou um medicamento, você é um farmacêutico que criou um medicamento, uma farmacêutica que criou um medicamento, um engenheiro que criou uma máquina, uma técnica, etc. Então, ó, a lei assegurará a esses autores de inventos industriais privilégio temporal, quer dizer, não é para sempre. Você inventou a cura do câncer. Câncer de mama, legal. Você tem direito sobre esse invento? Tem. A vida inteira? Não, é temporário. Se eu não me engano, é 20 anos. É a lei específica, né? Que é a lei de propriedade industrial. Mas é temporário. Para o quê? Para sua utilização, bem como proteção para criações, a propriedade de marcas, os nomes de empresas, os outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento da tecnologia do país. Então, quer dizer, aqui é a propriedade da produção industrial. Você criou uma invenção, uma técnica nova, um nome, de repente você criou sua marca, seu logo. Você tem proteção sobre essa marca, sobre esse logo, sobre o nome da sua empresa, sobre os sinais, né, os desenhos, tudo mais, tá bom? Só que essa proteção, o que pode cair? Essa questão da temporalidade. A questão pode querer falar que não é temporal, que é para sempre e tal. Não, é temporal. Se você cria, por exemplo, um medicamento, você vai receber royalties sobre esse medicamento durante um tempo. Depois ele passa a ser de uso público. Então, aí qualquer outra farmacêutica vai poder usar, reproduzir, vender e tudo mais, sem necessariamente pagar royalties para você, tá bom? É garantido o direito à herança. Direito à herança que a gente vê lá no direito de família é um direito que está protegido aqui ó, na Constituição. O que é o direito da herança? É o direito de transmitir os bens para aqueles que são considerados herdeiros. Os ascendentes, os descendentes, ascendentes, cônjuge, companheiro. Tá? Então, o direito da herança aí, os sucessores, sucessores dos seus bens, seus direitos, por exemplo, direitos autorais, é um direito de herança, entra também dentro do direito de herança. Isso daqui acho que não tem muito problema não. A parte de detalhar isso daqui seria lá na parte de direito de família, que não cai para vocês, né? O 31. A sucessão de bens de estrangeiros, ou seja, o que é sucessão de bens? Vamos pensar de forma fácil, vamos pensar na herança. A mesma ideia aqui, ó, direito de herança. É disso que nós estamos falando, direito de herança. Só que nós estamos falando de direito de herança do estrangeiro. Os bens de uma pessoa que não é brasileira. Mas esses bens estão aonde? Estão situados aqui. Estão aqui no Brasil. Então vai lá, um italiano que tem uma casa aqui no Brasil. Então é um bem. Aí ele faleceu. Então nós vamos entrar aqui, ó. Sucessão dos bens desse cara, desse italiano que tem bens aqui no Brasil. Será regulada pela lei brasileira, não é pela lei italiana. Então a sucessão desses bens ela vai ser regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou filho brasileiro. É aqui que está o negócio, ó. Então vamos lá. O cara deixou umas 10 casas aqui. Um italiano deixou faleceu deixando umas 10 casas aqui no território brasileiro. E ele era casado com uma brasileira, ou ele tinha um filho que nasceu aqui no Brasil, que é brasileiro. Nesse caso, a lei que vai reger
A sucessão vai ser a lei brasileira. É a lei brasileira que vai ser aplicada e não a lei italiana. Tá bom? Agora, e se é um italiano, tem 10 imóveis aqui no Brasil, só que ele não era casado com um brasileiro e ele não tem filho? Nesse caso, não entra aqui, né? Os sucessores deles estão todos na Itália. São todos filhos lá italianos e tal. Então entra a lei brasileira? Não, né? A lei brasileira só interessa se tiver herdeiro brasileiro. Beleza. Só que aqui teve uma inteligência do constituinte. Ele falou assim, ó, é a lei brasileira que é aplicada se tiver um cônjuge brasileiro ou se tiver filho brasileiro. Tá, em qualquer situação, não. Se a lei for mais favorável. Se a lei brasileira for mais favorável. Agora vamos dizer que a lei italiana é mais favorável para o cônjuge brasileiro e para o filho do que a lei brasileira. A lei brasileira é ruim para essa sucessão. A lei italiana traz mais benefícios. Qual lei vai ser aplicada? A italiana. Ah lá, ó. Sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus, ou seja, do falecido, né? Decujus é a pessoa que morreu. Ou seja, se for mais favorável, se a lei italiana, no exemplo que eu estou dando aqui, se a lei italiana for mais favorável, a lei que vai ser aplicada é a italiana. Se não, vai ser aplicada a brasileira. Esse daqui também é um inciso que cai bastante, tá? Inciso que cai bastante. Tudo bem? Basicamente essa que é a ideia. O 32, ele fala sobre a lei do consumidor. E é aqui, ó, que é o fundamento jurídico para o Estatuto do Consumidor, que foi criado logo depois, né, da Constituição, da promulgação da Constituição. Então, aqui fala que o Estado brasileiro vai promover a defesa do consumidor. E aí vem, logo em seguida, o Estatuto do Direito do Consumidor. Tá? Então vamos parando por aqui, depois a gente continua, porque senão vai ficar muito longo. Ó. Depois a gente continua aqui do 33. Tá bom? Falta bastante ainda, estamos na metade.